Queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz. Desejo ler para nossa meditação neste dia dois textos das Escrituras Sagradas. Primeiro encontra-se em Mateus 13:33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Agora vamos ler o profeta Isaías no capítulo 50, versos 4 e 5, que diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Queridos irmãos e amigos, sabemos que Jesus Cristo ministrava os seus ensinos de uma forma muito particular, de uma maneira que não cansava os ouvintes, porque ele utilizava histórias curtas, que são parábolas, deixando os seus ensinos agradáveis ao ponto de muitas pessoas da multidão e até mesmo autoridades falarem. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas dizia outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, do 40 ao 46. Jesus gostava de ensinar, utilizava parábolas para ilustrar as mensagens. E foram, queridos, 45 parábolas, são elas: o administrador desonesto, o amigo importuno, as bodas, o bom samaritano, a casa vazia, coisas novas e velhas, o construtor de uma torre, o credor incompassivo, o dever dos servos, as 10 virgens, os 2 alicerces, os 2 devedores, os 2 filhos, a dracma perdida, o fariseu e o publicano, o fermento, a figueira estéril, o filho pródigo, a grande ceia, jejum e casamento, o joio e o trigo, o juiz iníquo, os lavradores maus, os meninos na praça, a ovelha perdida, o pai vigilante, a pedra rejeitada, a parábola de grande valor, os primeiros lugares, a rede,
o rei que vai para a guerra, o remendo com um pano novo, o rico e Lázaro, o rico sem juízo, o semeador, a semente de mostarda, o servo fiel, os servos vigilantes, os talentos, o tesouro escondido, os trabalhadores da vinha, o vinho e os odres, o grão de mostarda e o jovem rico. Portanto, ao todo são 45 parábolas. Nesta parábola especificamente, falando que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus, queridos, mostrou o poder que o fermento exerce. Um pouquinho, quase insignificante ou imperceptível, consegue levedar 3 medidas de farinha. E, biblicamente, essas 3 medidas de farinha é equivalente a 36 quilos de farinha de trigo, o que deve fabricar, querido, centenas e centenas de pães. Jesus, portanto, usa este exemplo, esta parábola, para revelar que o reino de Deus, como fermento usado com um ingrediente no mundo que jaz no maligno, tem um poder transformador, um poder de gerar coisas novas. Todos nós que servimos a Cristo Jesus fomos transformados pelo poder do Evangelho, que é o fermento do reino de Deus para este mundo. E quantas vidas bem tortas, pessoas de índole e natureza dura, terrível, foram alcançados e transformados, e hoje dão belos frutos, são pessoas mudadas de novo, e são benquistas e honradas pela sociedade. É o milagre da transformação. Isaías, queridos, o profeta do Velho Testamento, a dizer que outrora era um homem de impuros lábios, ele citou estas palavras: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Mas o Senhor, queridos, tocou nele e ele foi transformado ao ponto de depois celebrar com estas palavras: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Isaías 50, do 4 e o 5. Até parece soberba ao dizer que recebeu do Senhor uma língua erudita. Deus, querido, nos usa. Ele usa cada servo seu, colocando as palavras certas nos seus lábios e até nos dando estratégia para evangelizar. Eu me recordo de uma irmã, era
analfabeta, não conseguia nem mesmo escrever o seu nome. E sabe o que ela fez, queridos? Era uma mulher de oração, uma mulher que tinha uma vida no altar e anelava muito a evangelizar, levar outras pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E ela tinha uma capacidade muito boa de memorizar os versículos bíblicos e as mensagens que o pastor de sua igreja pregava. E ela pegou a sua Bíblia, sentou numa praça ao lado de sua casa, e quando passava um jovem ou uma pessoa conhecida, ela o chamava, pedia para sentar ao seu lado e falava: olha, meu filho, minha filha, eu não sei ler, eu gostaria tanto de ouvir a palavra de Deus, gostaria tanto de ler a Bíblia, é possível você ler para mim o texto tal? Aí a pessoa abria a Bíblia, lia para ela, e quando terminava, ela falava: Deus é bom. E você entendeu este ensino da palavra de Deus? E naquele momento ela ministrava, queridos ouvintes, a palavra do reino de Deus. Glórias, aleluias. Educadamente, as pessoas sempre atendiam aquela idosa senhora e ela conseguiu levar muitas pessoas à salvação. Aproveite, portanto, querido, as oportunidades que surgirem diante de você para evangelizar. Nesta semana, 3 dias atrás, um jovem senhor estava distribuindo algumas propagandas de entrega de gás nas residências, E ele começou a conversar comigo, eu estava regando as plantas, ele pediu para beber aquela água, e eu falei: eu vou buscar para você. Ele: não, aqui da torneira mesmo, eu tenho uma saúde de ferro, fiz diversos exames aí, do pé à cabeça, e eu não tenho absolutamente nada, estou com 46 anos, com aparência muito boa. Mas, queridos, eu senti um cheiro forte que exalava ali da sua roupa, cheiro de cigarro. E eu falei: você fuma? Ele: sim. Falei: olha, se você não fumasse, com certeza você iria viver muito mais. Quem sabe até os 100 anos, já que você é forte. E ele, naquele momento, ficou me ouvindo e eu falei: e saiba de uma coisa, você é templo do Espírito Santo a habitar. E você não pode transformar este templo que Deus habita no lugar ruim. Se liberte desse cigarro, Jesus pode te ajudar. E naquele momento, queridos, eu percebi, ele encheu os olhos de lágrimas e me falou: olha, e pior, que eu sou um desviado dos caminhos de Deus. Eu era até pregador na minha igreja. E naquele momento eu falei: olha, jovem, volte para Jesus imediatamente. Permita que o Senhor passe a morar novamente em sua vida. Então, querido, Deus nos dá oportunidades para evangelizar. Novamente, observe aqui as palavras do profeta Isaías: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí.
Também eu preciso, queridos, me despertar toda manhã para que meus ouvidos sejam abertos e eu tomo conhecimento dos ensinos da palavra de Deus, a fim de que eu possa ser um instrumento dele para levar o seu evangelho aos necessitados. Sê tu uma bênção nas mãos de Deus, querido. Amém? Vamos orar. Te agradecemos, Pai querido, pelos ensinos eternos da Tua imutável palavra. Ela é a verdade, porque Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Obrigado, bom Deus, por estes exemplos bíblicos de pessoas que te serviram no passado com fidelidade, integridade, que te serviram também com prazer. Que o Senhor nos faça brilhar, Senhor, em favor do teu reino, como luz para este mundo. Abençoa os lares que recebem a tua palavra neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, querido. Que Deus abençoe ricamente o seu lar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar o seu